Bíblia Sagrada. Segundo Samuel, capítulos 4 e 5, dois servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça de Davi, a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom às mãos, se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome de outro Recabe, filhos de Rimon e o Berotita. Dos filhos de Benjamim, pois também Berote se reputava em Benjamim. E tinha fugido os Berotitas para Gitaim, e ali tem perseguido até os dias de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, Beerotita, Recabe e Baná, e entraram na casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Porém entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi e a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje o rei, meu senhor, de Saul e a sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filho de Rimon, o Berotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma e toda a angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morreu, que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Siclague, cuidando ele que eu, por isso lhe disse ao Visarras: Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo na sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem e cortassem-lhe os pés e as mãos e os penduraram sobre tanques de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isboseque e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom, assim seja. Davi é constituído rei de todo Israel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi e a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos de tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que o saías à entrada de Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos
sobre todo Israel e Judá, e partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falavam a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião até a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão? Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou da cidade de Davi. Davi foi edificando em redor desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a casa de Davi. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Assim seja. Os filhos de Davi nasceram em Jerusalém, e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, pois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, e Zobabe, e Natã, e Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliade, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi sobre o Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar Moisés nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Bel-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, com quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, e qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus, e fez Davi assim como o Senhor tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Jessé. Assim seja.